Olá, queridos! Estamos aqui para mais momentos de reflexão. Eu quero agradecer a Deus pelos 115 inscritos no nosso canal. Um canal que Deus nos deu aí há um pouco mais de um mês, né? Nós sonhamos aí esses sonhos de Deus e é tão bom quando a gente sonha e vive os planos de Deus, né? Já são 115 inscritos, eu quero agradecer a cada um que tem compartilhado com o vizinho, com o amigo, com um parente, com o irmão, com outras denominações, né? Com pessoas que servem a Deus em todo lugar, porque a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, não é um rótulo, né? A igreja de Cristo é aquela lavada e remida no seu sangue e que vai morar com ele lá no céu. Amém? Então, estamos aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre o abuso que Tamar sofreu através do seu irmão Amnon. Na nossa última mensagem, no nosso último momento de reflexão, nós trouxemos um tema muito interessante, que Deus nos livre de Jonadab. Porque a história que nós falamos um pouquinho no último momento de reflexão, fala que Amnon estava enamorado, apaixonado, e sugere luxúria, um desejo impuro, por sua meia-irmã Tamar, porque Tamar era irmã de Absalão por parte de pai e de mãe. Mas Amnon não, ela era meia-irmã de Amnon. Então Amnon se enamora por ela, se apaixona por ela, e ele tem um plano, né, para querer abusar dela. Só que este plano ele não conseguiu colocar em prática, porque a Bíblia diz, em 2 Samuel, no capítulo 13, que ela era virgem. Ou seja, nós vimos aqui que ele sentiu e nutriu uma paixão com luxúria. Vimos também que a pureza nos protege, a virgindade nos protege. Quando a Bíblia fala que a igreja tem que ser virgem, pura, sem mácula, sem rugas, significa que a pureza da igreja é o que protege a igreja. Então, Amnon não conseguiu colocar o seu plano em prática porque a sua meia-irmã Tamar, era pura, era virgem. Isso foi um bloqueio para Amnon. Eis que surge um amigo que também era primo de Tamar e de Amnon e consequentemente de Absalão, um primo chamado Jonadab, que era filho do irmão de Davi. Nós vimos isso aqui no versículo 3. E esse primo, ele fala para ele, então, vamos colocar um plano em prática, porque a Bíblia fala que Amnon já estava ficando doente por causa desse amor. Provavelmente uma doença na alma, sofrendo de uma depressão por causa dessa paixão, dessa luxúria que ele estava nutrindo pela sua irmã. E aí Jonadab falou para ele, se finge doente e pede para Tamar vir até a tua casa. Fala isso para o rei não vai te negar nada. E nós aprendemos aqui que nem todos que estão na casa do rei são verdadeiramente filhos do rei. Nem todos que estão na casa do rei, na presença do rei, obedecem à voz do rei. Nem todos que estão na casa do rei são irmãos que nos amam, que nos respeitam. Tá aí o exemplo de Amnon. Ele era filho do rei, assim como Tamar, mas não respeitou o rei, não respeitou a sua irmã. Quantas vezes somos desrespeitados dentro da casa do rei, dentro do palácio real? E a história de Tamar, irmãos, é uma história triste porque ela sofreu ali com a traição, com a armadilha. Ela foi na maior boa intenção ajudar o seu irmão, cozer bolos para ele. Provavelmente uma menina muito prendada. E naquele tempo, as casas dos príncipes, elas não ficavam perto umas das outras. Por isso que ele pede para Davi, pede a minha irmã para vir até a minha casa. E das mãos dela comerei. Mas havia uma trama diabólica acerca disso tudo. Eu quero dizer para você, no dia de hoje, eu não sei se você está vivendo como Tamar, sentindo a dor da traição, sentindo a dor de alguém que armou algo contra a tua vida, sentindo a dor de uma perda. Mas eu quero dizer para você, nunca pare de lutar. Levanta-te, Tamar. Levanta-te, Tamar. Eu vou dar continuidade aqui no versículo 12. Nós paramos no 11,
quando Amnon decide comer, mas de repente ele recusa aquela comida e fala: saiam todos da minha presença. E só ficou então ele e Tamar. E Amnon fala: Tamar, eu vou comer da tua mão. E nós lemos no versículo 11 que quando ela ofereceu aqueles bolos, aqueles pães, ele falou para ela: vem, deita-te comigo, minha irmã. Quantos convites imorais você tem recebido? Quantos convites indecentes você tem recebido? Isso geralmente acontece, irmãos, quando nós ficamos sozinhos com o inimigo. É quando você está na sua casa sozinha muitas vezes e o inimigo aparece para você, o inimigo aparece na tua mente, o inimigo sugere o pensamento, sugere uma atitude, sugere algum tipo de coisa para você cair na cilada dele. Nessas horas nós precisamos gritar. Algo que me parece no texto que Tamar não conseguiu fazer. Gritar por ajuda, pedir socorro. Quando o inimigo vier te intimidar para abusar de você, grite. Grite. Eu já gritei por Jesus, irmãos. Eu já gritei mesmo. Eu já pedi socorro ao Senhor. Eu já clamei com todas as minhas forças a Deus e Ele me acudiu. A Bíblia fala isso, que Ele me acudiu, Ele olhou para mim quando clamei por socorro. Grita mesmo: Senhor, socorre-me. Você está hoje vivendo o caso de Tamar? Diga para Ele: Senhor, vem me socorrer. Grite, peça ajuda, mas não se cale, senão o inimigo vai abusar de você. Que história triste, irmãos. Você não vai imaginar que entre irmãos aconteceria um tipo de coisa desse nível, mas aconteceria e ainda acontece. Os abusos sexuais, os abusos morais, os abusos psicológicos. Eu quero dizer para você que você não se cale diante de um abuso. Nunca se cale. Em primeiro lugar, leva para Deus. Conta para Deus. Porque Ele vai se inclinar para você quando você gritar, quando você clamar por socorro. Amém? A Bíblia diz então no versículo 12: porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Enquanto os cananeus e os estrangeiros, povos que conviviam também ali com Israel, eles tinham tal prática, Eles aprovariam essa prática. O incesto era proibido, essa atitude era proibida entre os israelitas. Eu já li aqui para você, já comentei com você, mas se você quiser, estiver anotando, Levítico capítulo 18, versículos 9, 11, capítulo 20, versículo 17. A palavra loucura, essa palavra aqui no versículo 12, traduz um termo no hebraico, eu gosto muito de trazer a palavra no sentido original, que significa neblar, usado em inúmeros trechos para se referir a um grave pecado ou a uma ofensa sexual. Você pode encontrar isso lá em Gênesis 34, 7 e também em Juízes 20, versículo 6. Então, quando essa palavra loucura outras vezes foi utilizada, foi para denotar ou denunciar um grave pecado ou um tipo de ofensa sexual. Por isso ela fala para o seu irmão: não faças tal loucura. Versículo 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. É interessante que, novamente, ela fala de loucura. Tamar parece que tenta convencer o seu irmão de não cometer esse ato, porque a lei proibia, como eu disse aqui, o casamento incestuoso. Mas duas situações nós temos aqui no versículo 13. A primeira situação, quando ela diz: onde iria eu com a minha vergonha? Como ela ficaria desonrada, sendo violada pelo seu irmão? Porque em Israel uma mulher não poderia se casar se não fosse virgem. Isso era até mesmo passível de divórcio, se o homem descobrisse que ela não era virgem na sua noite de núpcias. Irmãos, toda hora eu me lembro do que nós estamos vivendo. Jesus, quando vier buscar a sua igreja, Ele vai buscar uma igreja virgem, pura, que nunca se relacionou com mais ninguém depois que encontrou Jesus. Uma igreja que não é adúltera, uma igreja que não se prostitui.
E é interessante porque a preocupação de Tamar é como ela ficaria vivendo esta vergonha. E a impressão que eu tenho nos dias de hoje é que a igreja não está mais preocupada com a vergonha de ser desonrada, com a vergonha de ser violada, com a vergonha de ser maculada. Tamar sentia vergonha e por isso ela falou, eu não vou querer esse tipo de situação, para onde eu iria com a minha vergonha? Oh, querido, o que Deus tem para a igreja não é a vergonha. A Bíblia fala para cada um de nós que nós jamais seremos envergonhados, né? Aqueles que servem ao Senhor, os que temem ao Senhor, o povo de Deus. O Senhor fala isso, o meu povo jamais será envergonhado. Ou seja, só é envergonhado quem não faz parte do povo de Deus, né? Só é humilhado nesse sentido de a permissão para o inimigo atacar e humilhar é para aqueles que não fazem parte do povo de Deus, porque nós jamais seremos envergonhados. Podemos ser sim humilhados, podemos ser atacados, mas o povo do Senhor, ele fala por 2 vezes isso, jamais será envergonhado, ou seja, nós jamais viveremos a vergonha, ficaremos na vergonha. Por mais que tenham tramado contra nós, tenham nos humilhado, o Senhor não vai permitir que você permaneça sendo envergonhado. Amém? E outra situação que eu vejo aqui no versículo 12, ela fala, versículo 13, perdão, porque onde eu iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Novamente, a palavra louco aqui sendo usada para denunciar um grave pecado ou uma ofensa sexual. E aí ela diz, agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Eu penso aqui em 2 situações acerca de Tamar. Ou ela não conhecia a lei. Você ensina a lei para os teus filhos? Os teus filhos sabem o que devem e o que não devem fazer? Os teus filhos sabem o que a lei de Deus permite e o que a lei de Deus não permite? Eu ensino minha filha. Aqui em casa nós ensinamos a palavra de Deus à nossa filha. Todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, como diz a palavra de Deus, tu as inculcarás. Inculcar é colocar dentro da cabeça, é colocar dentro da cuca, né, dos nossos filhos a palavra do Senhor. Então, quando a Bíblia orienta os filhos de Israel que eles deveriam inculcar a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos e falarás dela ao caminhar, ao levantar, ao se deitar, é assim que nós inculcamos algo na mente de alguém, tanto para o bem quanto para o mal. Se você falar muito na cabeça de alguém acerca de alguma coisa ruim, aquela pessoa acredita. Mas se você falar muito na cabeça de alguém acerca de uma coisa tão boa quanto a palavra de Deus, aquela pessoa vai acreditar. Os nossos filhos, irmãos, eles são bênção do Senhor e eles aprendem, eles são como uma esponja. Eles retêm tudo aquilo que nós ensinamos para eles. Eu tenho a cada dia vivido essa experiência com a minha filha, com a minha sobrinha. Eu tenho cartas que a minha filha tem feito para mim nos últimos dias e ela coloca versículos bíblicos, ela coloca coisas lindas, ela escreve a palavra de Deus para mim nas cartas, acredite. Palavras de ânimo, de incentivo, palavras de encorajamento, palavras de como ela me vê, isso muito me alegra, né? A minha sobrinha também, outro dia ela falou para mim, tia Nanda, a sobrinha Rebeca, eu sempre oro por você todos os dias, tia Nanda. Coisa linda, irmãos. E outro dia eu estava conversando com ela e ela falou para mim, sabe, tia Nanda, eu às vezes fico querendo abraçar Jesus, beijar Jesus, olha, eu queria tanto ver Jesus. Irmãos, as crianças, elas anseiam pelo Senhor. Por isso que a Bíblia diz que só vai entrar no reino dos céus aquele que tiver o coração como de uma criança. Porque a criança é pura. A criança acredita verdadeiramente naquilo que você ensina para ela. Por isso que você deve inculcar a palavra na cabeça da sua criança, na mente da sua criança, do seu filho. Mesmo que eles já sejam um pouco mais velhos, seja um adolescente, um jovem, enquanto ele estiver morando ali com você, inculque. Tu as inculcarás na mente dos teus filhos. Eu não sei se Tamar não foi ensinada ali pela sua mãe, né? Se as escrituras foram ensinadas pela sua mãe, que geralmente a mulher que fazia isso, era a responsabilidade da mulher ensinar a palavra de Deus, ensinar a oração, não somente os bons costumes ou as coisas de casa, mas
ensinar também a palavra de Deus. Eu não sei se Tamar foi ensinada pela sua mãe, ou se naquele momento, quando ela diz, no versículo 13, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Eu não sei se naquele momento, irmãos, ela estava arrumando um tempo para fugir daquela situação, para escapar daquela violência sexual. Às vezes também eu tenho a impressão, porque depois não se fala mais de Tamar, às vezes eu tenho a impressão também de que ou ela não conhecia a palavra, que deveria ter sido ensinada, né, pela sua mãe, ou verdadeiramente Tamar não, ela arrumou ali, foi uma situação para não cair naquela cilada. Então ela disse, fala com o rei, ele não vai me negar a ti, porque ela teria tempo para contar para alguém, né? Porque, como eu falei, ela era irmã de Absalão e filha de Maaca. Eu não sei se Maaca ensinou os princípios bíblicos para ela, eu acredito que sim, porque ela também falou que você não faça tal loucura, mas eu entendo, então, na tese, né, que eu quero defender aqui, segundo a palavra de Deus, é que ela estava tentando arrumar um tempo para tirar da mente de Amnon aquela loucura. Mas o versículo 14 diz, porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Esse verbo também pode significar humilhou. Esse verbo também pode significar humilhou. Por vezes, vítimas de estupro enfatizam mais a humilhação que passaram do que a dor física que sofreram. Ai, irmãos, esse louvor fala muito ao meu coração. E como esse louvor fala ao meu coração. Nunca pare de lutar. Eu vejo aqui a vida de Tamar. Tamar foi preparar bolos, preparar pães. De repente, tudo isso acontece na vida dela. De repente, irmãos, como Jó, de repente. Perdeu a virgindade. Foi traída pelo seu próprio irmão. A aliança foi quebrada. Houve ingratidão ali por parte do seu irmão. Mas se você está assim, essa palavra é de Deus para você. Olha o que o Senhor te diz no dia de hoje. Em tempos de guerra, o Senhor está falando contigo. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. É isso que o inimigo quer, que você baixe a guarda. Mas você não vai parar. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza sem parar. Deus te dará escape, descanso e cura. Mesmo que você tenha sido forçada, humilhada. Que tristeza esse versículo 14 que diz que ele não quis dar ouvidos para ela porque ele dizia que ele era mais forte do que ela. Ela mesma falou, porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, mas como ele era mais forte do que ela, forçou-a, humilhou-a e se deitou com ela. O inimigo que te atacou, o que está te atacando é mais forte que você? O de Tamar também, mesmo sendo seu próprio irmão. O inimigo que eu estou falando aqui está dentro da tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua igreja, na tua rua, no teu condomínio. Eu não sei qual é o inimigo que você está vivenciando nesse momento, enfrentando, mas aqui no caso de Tamar, ele era mais forte que ela, porque geralmente, irmãos, o inimigo envia inimigos mais fortes do que nós. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados e dominadores deste mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ainda que o inimigo venha contra nós com toda força e fúria, nós clamaremos ao Senhor, nós gritaremos ao Senhor. Ele se inclinará para nós e nos socorrerá. Versículo 15 diz, depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que ele lhe votara. Misericórdia, o homem sem caráter, né? Totalmente atormentado. Ele sentiu mais aversão do que amor.
E disse-lhe Aminon: levanta-te, vai-te embora. Tratou a sua irmã, a sua meia-irmã Tamar, como uma prostituta. Depois que ele conseguiu o que ele queria, irmãos, é assim que o diabo faz com as pessoas. Depois que ele consegue o que ele quer, ele fala: vai embora agora. Pode ir embora. Ele sentiu mais aversão do que aquele amor que ele estava até doente por ela. Você já sofreu com isso? Eu sei que Deus está falando com muitas pessoas hoje e eu sei que essa mensagem vai ser muito compartilhada com pessoas que estão passando por traição, por momentos de decepção. Eu sei disso e que bom. Que bom. Porque eu tenho uma palavra de vida e de socorro para você. Eu tenho uma palavra de vida e de socorro para você. Não se desespere. Se tiraram a tua honra, não se desespere. Se fizeram com que você fosse humilhada, se te enganaram dizendo que te amavam demais e agora você foi tratada como uma qualquer e se disseram para você: vai embora. E você falou: cadê aquele amor? Já passaram por isso? Cadê aquele amor que você disse que sentia por mim? Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou e me ouviu quando clamei, quando gritei por socorro. Você vai gritar agora. Grita mesmo aí no teu lugar. Onde você estiver, se você puder gritar, grite. Se você não puder gritar alto, se você estiver no ônibus, no trem, no metrô, no teu carro, você grita em pensamento: Senhor, socorre-me. Socorre-me, Senhor. Voltando aqui no versículo 16. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Ou seja, naquele momento, Tamar estava se sentindo mais humilhada ainda. Porque uma vez satisfeita a paixão de Aminon, cheia de luxúria, essa paixão agora transformou-se em ódio. Porque o amor jamais acaba. A paixão, sim. O amor jamais acaba, mas a paixão, sim. O amor não passa. 1 Coríntios capítulo 13. O amor é eterno, o amor é benigno, não se ufana, não se ensoberbece. O amor jamais acaba. A paixão acaba. Então o que ele sentiu foi uma grande paixão e depois o sentimento de ódio. Você já passou por isso? Você já passou por isso? Não era amor, era paixão. O amor não acaba. Provavelmente também houve certa dose de desprezo. E o versículo 16 diz que mesmo Tamar implorando para que o irmão dela não agora colocasse para fora, porque agora ela já tinha sido desonrada. O mínimo que ela queria é que ele a acolhesse e que eles tomassem ali juntos alguma decisão, que o rei viesse até eles e visse o que iria acontecer com aquela história. Mas não, ele estava com vergonha de ter sido estuprada, violentada sexualmente, de estar com as suas roupas rasgadas. E ela pede para ele não a lançar fora. Mas aí o versículo 17 diz assim: chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta. Mas no início ele chamava ela de irmã, né? Falei contigo? Interessante, né? Lá no início, versículo 6 do capítulo 13 de 2 Samuel, ele fala para o paizinho dele: peço-te que minha irmã Tamar venha. Agora, no versículo 17, ele diz: deita fora esta. Esta fica entre parênteses aí, entre aspas, esta qualquer, esta vadia, esta prostituta. Olha que ódio que ele pegou dessa irmã, né? Irmãos, tem gente que pega ódio da gente sem a gente ter feito nada. Então, nós fomos abusados e ainda por cima estamos sofrendo ódio de alguém. Você está passando por isso? Misericórdia. Só o Senhor para te entender, né? Só uma Tamar para te entender. Por isso que às vezes Deus permite certos abusos em nossas vidas para entendermos melhor as pessoas. Tem gente que deve ter pensado, né? A Tamar em algum momento também se jogou para ele, se ensinou. Não julgue se você não conhece a história. Não julgue se você não conhece a história. Hoje eu tô indo devagarinho, né, irmãos? Mas é bom pra gente poder meditar. Lembra do tema que eu coloquei desde o início, que Deus colocou no meu coração? Momentos de reflexão. Ninguém consegue refletir disparadamente.
Eu gosto de refletir, ficar quietinha, parada, pensando, orando. Por isso que eu tô indo assim hoje, bem devagarinho, né? E aí, ela então, no versículo 17, ele diz que deita fora esta e fecha a porta após ela. Que tristeza, meu pai. É difícil traduzir o desprezo de Aminon por Tamar. Aminon mandou seu servo deitá-la fora num tom que alguém usaria para ordenar que se despejasse um lixo. Já se sentiu um lixo? Vou fazer muito comentário não, deixa você refletir. Versículo 18. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Irmãos, é interessante porque Tamar, essa roupa que Tamar vestia, me lembra Gênesis capítulo 37, versículo 3. A história de José, eu vou ler apenas o versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O que é uma túnica talar? Uma túnica talar é uma túnica, um vestido que vai até o calcanhar. É um vestido longo de mangas compridas. E é interessante que tanto no caso de José quanto no caso de Tamar, essa túnica talar de mangas compridas, ela era colorida. Se você estudar um pouquinho a história, você vai ver. Também a tradição. O que gerou ciúme e inveja nos irmãos de José? A túnica de José. A túnica talar de mangas compridas que José levava, que era de várias cores, né? E o que acontecia? Naquele tempo só tinha uma túnica dessa, um sacerdote. Então aquela túnica foi o alvo da inveja dos irmãos de José. Claro que entra a situação do pai, ter feito ali uma diferença acerca dos seus filhos, sim. Mas se você trouxer para o lado espiritual, você vai entender que o que causa inveja nas pessoas é a túnica que você veste, que não é igual a de todo mundo. É a maneira que Deus te usa, que não é igual a de todo mundo. É a maneira que você trata as pessoas, que não é igual a de todo mundo. É a maneira que você trabalha, que não é igual a de todo mundo. É a maneira que você louva, que não é igual a de todo mundo. Porque Deus tem um ministério único com você, específico para você. E não adianta, ninguém vai mudar isso. Ninguém vai mudar essa realidade, ninguém pode mudar a sua túnica talar de mangas compridas, colorida. Isso despertou a inveja dos irmãos de José, mas não mudou os planos de Deus para José. Você está entendendo? Você está recebendo essa palavra de Deus hoje para a tua vida? Isso não pode mudar a tua vida. Eu sei que depois disso, José foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado numa cova, foi vendido, foi parar na casa de Potifar, foi acusado injustamente, foi parar na prisão. Mas depois, o que Deus tinha reservado para ele era o palácio. Eu quero dizer para você que existe um palácio sendo reservado para a tua vida. A sua mansão celestial já está preparada. Eu quero dizer para você que virão tempos de vitória, tempos de honra, tempos de alegria. Se a tua túnica está incomodando, deixe incomodar. Deixe incomodar. Continue sendo você. Eu preguei uma mensagem aqui há um tempo atrás dizendo: seja você. Não mude por causa dos outros. Não mude porque a sua túnica incomoda as pessoas. Não mude porque a sua túnica colorida está incomodando alguém. Porque a sua túnica de sacerdote está incomodando alguém. Não mude. Deixa falar. Tem um hino que diz isso, né? Deixa mentir. Deus está olhando, está ouvindo tudo. Deixa pra lá. Continua com a tua túnica. Você sabe que também o que deve ter despertado esse desejo maligno na vida de Aminon pode ter sido também a túnica colorida, de mangas compridas, comprida que Tamar usava? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 18 que assim se vestiam as donzelas, as filhas virgens do rei. Versículo 19, então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia ela rasgou. Estes eram, claro que já estava provavelmente, essa roupa já havia sofrido algum tipo de dano pela própria violência que ela sofreu, né?
mas ela acabou de rasgar a sua roupa. Então, o que nós podemos entender aqui? Quando ela toma cinza, coloca sobre a cabeça, rasga a sua roupa, põe a mão sobre a cabeça e vai andando e vai clamando. Estes eram sinais tradicionais de tristeza e luto entre os povos do antigo Oriente Médio. Você vai ver isso em Jó capítulo 1, versículo 20. Jó também fez isso no capítulo 2, versículo 12 de Jó. Bem como pôr as mãos sobre a cabeça. Jeremias 2, 37 também é uma referência. Tamar tinha muito a lamentar. Ela havia perdido sua virgindade. Envergonhada por seu próprio irmão, estava praticamente morta, pois a perspectiva de conseguir um casamento e formar uma família estava arruinada. Será que também foi a túnica de Tamar que incomodou, ou que atraiu? O amor, ou melhor, a paixão, a luxúria e também o ódio de Absalão? Perdão, de Amnon? Será que não foi essa túnica colorida que ao mesmo tempo que ele bateu os olhos nela, isso o atraiu, causando nele uma paixão com luxúria, mas também provocando em Amnon um certo ódio, um certo desejo maligno? Porque ele era o filho mais velho e ele achava que de repente tinha alguma prioridade sobre isso por causa da sua primogenitura? É uma hipótese, né? Vamos finalizar, né, irmãos? Já passamos aí de um bom tempo. Eu sei que os nossos momentos de reflexão, eu falei com vocês, sempre passariam de 5 a 10 minutos no máximo, mas as pessoas estão pedindo que o tempo aumente, elas estão levando realmente como um momento de pregação da palavra, de reflexão. E finalizando Davi, nós vamos encurtar um pouquinho. É porque falar de Davi, irmãos, não tem como a gente falar em pouco tempo, só você fica sem perder a história, sem entender a história, né? Você perde o fio da meada, como a gente diz, e fica sem entender a história. Mas vamos lá finalizar, vamos até o versículo 22, o versículo 20 diz assim: Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão,